Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Você já reparou que a Black Friday tem começado cada vez mais cedo por aqui? Isso não é à toa, viu? Varejistas como Casas Bahia e Pão de Açúcar têm antecipado a Black Friday para tentar fazer com que os consumidores façam suas compras antes dos aumentos da Selic. É sério isso, Alan? Sim, e nós vamos entender juntos o porquê, tá? Também precisamos falar sobre um anúncio super importante do ministro da Fazenda. Dentre alguns dos anúncios de Fernando Haddad, trabalhadores que ganham até R$5 mil ficarão isentos do imposto de renda e o governo também propõe um imposto extra para rendas acima de R$50 mil. O pacote de cortes de gastos prevê impacto de R$70 bilhões até 2026. Então a gente vai conversar também sobre tudo que o ministro disse ontem e qual que vai ser o impacto das medidas que ele anunciou. Mas antes de começar, eu queria anunciar que nasceu a nossa playlist de músicas que antecederam o episódio no Caminho Diário. Eu tô compilando as músicas que vocês deixam aqui nos comentários e botei tudo na playlist A Trilha do Dia. O link já tá na descrição desse episódio. E olha, eu preciso falar que tá muito eclética, tá muito legal a playlist. Parece que tá no modo aleatório do Spotify e eu tô adorando. Eu já descobri umas 4 músicas que eu gostei, que eu já salvei. Então não se esqueça de conferir, de comentar aqui de novo qual foi a música que tocou antes do episódio começar pra você. E assim eu vou conseguir atualizar ela diariamente. E claro, não se esqueça também de seguir o nosso podcast. É a coisa mais importante que eu tô falando agora. E é pra comentar o que tocou antes do podcast, tá? É pra ser sincero. Não é pra tentar ser descolado aqui na frente de todo mundo não, tá? Este episódio de Estratégia do Dia é oferecido por Sankhya. A Sankhya oferece a melhor solução de gestão para o seu negócio. Da operação à gestão, a Sankhya integra os processos da empresa de forma inteligente, com segurança e eficiência, impulsionando a inovação e os resultados dos seus clientes. Acesse www.sankhya.com.br e saiba mais. Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Você deixou pra comprar alguma coisa nessa Black Friday? Eu, por exemplo, ia comprar um PlayStation 5 porque eu achei o preço até que bom, comparado aos outros dias do ano. Mas o que aconteceu é que meu irmão acabou me dando dele. Não, na verdade ele me emprestou o videogame, mas eu vou torcer para que ele se esqueça da existência dele e que fique por essa por muito tempo. Enfim, a Casas Bahia e o Pão de Açúcar estão entre as varejistas que estão tentando fazer com que os consumidores façam suas compras de Black Friday mais cedo e antes dos iminentes aumentos da Selic. Por exemplo, essas empresas, elas estão expandindo o crédito aos consumidores e oferecendo também melhores negócios do que no ano passado. O objetivo disso é, claro, promover compras e também garantir vendas para o que se espera ser mais um período difícil à frente, tá? Contexto. A Selic está em 11,25% e o que acontece é que é esperado que ela suba ainda mais em dezembro. Isso por conta de uma possível aceleração no ritmo de aperto da política monetária. E o que isso tem a ver com Black Friday? Bom, se a gente analisar, um ambiente de juros mais altos pode desacelerar o consumo e certamente vai pesar nos balanços dos varejistas. Vale lembrar também que eles frequentemente operam com altos níveis de dívida a taxa flutuante. O setor varejista do Brasil tem enfrentado dificuldades com os altos níveis de dívida e a concorrência de gigantes do comércio eletrônico, como a Amazon e o Mercado Livre. Embora o comércio eletrônico tenha remodelado o varejo nos Estados Unidos e na Europa, uma confluência de circunstâncias econômicas e financeiras também, logísticas, manteve o Brasil relativamente isolado dessa situação. Ou seja, significa que as falências, as fusões e mudanças estratégicas que se espalharam pelo setor em outros lugares agora estão atingindo a gente. Então, diante desses cenários, varejistas se reuniram e estão adotando uma nova abordagem, incluindo o início das vendas da Black Friday já na última semana de outubro. No Pão de Açúcar, por exemplo, promoções antecipadas estão impulsionando as vendas em categorias como vinho e café, isso segundo o diretor comercial da empresa, Joaquim Souza, em entrevista à Bloomberg News. E as empresas também estão estendendo mais crédito para aumentar as compras. No Brasil, os varejistas oferecem empréstimos aos seus clientes por meio de seus braços de empréstimos internos. A aposta é que ajudar os clientes a financiar compras vai aumentar as vendas, mas, se a gente for ver, isso é uma faca de dois gumes, porque as redes vão ter que arcar com qualquer perda em seus empréstimos. A Casas Bahia aumentou a oferta de crédito em 25% para a temporada de Black Friday, oferecendo até R$1 bilhão para financiar compras de clientes durante as festas de fim de ano. Bom, fazer o quê? Tem que garantir a Air Fry da galera. A empresa, que também iniciou sua estratégia de Black Friday no final de outubro com foco em eletrônicos, disse que as vendas até agora estão de acordo com as suas expectativas, mas ela se recusou a fornecer números específicos.
Alan Blanco é exatamente o tipo de comprador que os varejistas estão tentando conquistar. O apresentador de um podcast diário estava pensando em comprar um PlayStation 5 e outros eletrônicos há alguns meses, e todas as ofertas o levaram a esperar até a Black Friday. Mas nem tudo são flores, e eu não entendo muito essa expressão, porque flores não são tudo isso. Apesar da estratégia, as empresas varejistas ainda estão sob pressão. Os varejistas estão entre os piores desempenhos no índice de referência Ibovespa. Um exemplo aqui, as ações da Casas Bahia caíram mais de 60% no acumulado do ano, enquanto o Pão de Açúcar caiu cerca de 30% no mesmo período. Enquanto isso, o Ibovespa caiu cerca de 3%. Então, resumindo, a expectativa é que as receitas das vendas de fim de ano aumentem as vendas no próximo trimestre, mas o setor vai precisar aí ver mudanças mais amplas em sua dinâmica para melhorias a longo prazo. Bora falar do anúncio de ontem do ministro da Fazenda. Depois de semanas de expectativas e adiamentos, Fernando Haddad anunciou na noite desta quarta-feira um plano para cortar 70 bilhões de reais em gastos públicos até 2026. O anúncio ocorre em meio às preocupações fiscais de investidores e empresários que têm pressionado os preços de ativos, o real, os juros e as ações, além de ampliar o sentimento de incertezas na economia. Bom, Haddad falou ontem na televisão, anunciou uma série de medidas que ainda não foram detalhadas, e essas medidas incluem limites para o crescimento do salário mínimo, um teto para os salários mais altos dos funcionários públicos e impostos mais elevados para pessoas com renda mensal acima de 50 mil reais. Ufa, me safei por pouco, hein? Não, o que eu tô querendo enganar? Teve anúncio também referente à isenção do imposto de renda. A gente vai ouvir aqui o que o ministro disse. Anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história, honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula. Com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até 5 mil reais por mês, não pagará mais imposto de renda. E eu devo dizer que essa proposta levantou preocupações de investidores e economistas quanto ao seu impacto. Investidores pedem austeridade depois que o governo de esquerda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou os gastos em tentativa de melhorar o padrão de vida da classe trabalhadora. Vale lembrar que os cofres fiscais sofreram sim um estresse adicional neste ano, tá? E o motivo para isso ter acontecido, foi a resposta a desastres naturais, o que inclui as enchentes históricas no Rio Grande do Sul e secas também no Centro-Sul. Ao mesmo tempo, os gastos mais elevados alimentam as apostas do mercado de que o Banco Central vai ter que aumentar as taxas de juros para perto de 14% ao ano para tentar controlar a inflação. E vamos falar um pouquinho do dia de ontem, que é importante. Bom, ao longo do dia, a pressão do presidente Lula para incluir uma medida de redução do imposto de renda no plano de corte de gastos aprofundou ainda mais as preocupações de investidores com o déficit orçamentário do Brasil e também a sustentabilidade da dívida pública. E isso provocou uma venda de moeda e de ações. A nossa moeda, o real brasileiro, enfraqueceu mais de 2%. E as ações sofreram a maior queda desde junho, e as taxas de juros também em contratos de swap subiram até 37 pontos base. Os sinais de que o governo estaria abandonando as promessas de responsabilidade fiscal causaram estragos nos ativos locais ao longo de 2024. Vamos falar um pouquinho mais da nossa moeda, tá bom? É rápido. O real ele registrou uma das maiores quedas entre as 16 principais moedas do mundo até agora neste ano. As ações caíram em relação às altas recentes e os juros futuros subiram, o que encarece o custo do capital. Mas nas últimas semanas, diante dessa situação aí dos preços dos ativos e da confiança do Brasil, Haddad procurou transmitir a Lula a mensagem de que o governo precisa sim controlar os gastos obrigatórios nos próximos meses, para evitar um problema quando ele buscar a reeleição em 2026. Abre aspas, reafirmamos nosso compromisso com as famílias brasileiras, que é proteger o emprego, aumentar o poder de compra e garantir o crescimento econômico sustentável, fecha aspas. Disse Haddad durante o seu pronunciamento ontem. Já para 2025, o governo disse que planeja eliminar o déficit fiscal primário, que exclui o pagamento de juros com a ajuda de 166,4 bilhões de reais em receitas extraordinárias. Em abril, o governo recuou em sua promessa de superávit para o próximo ano, o que, vamos combinar, levou aí uma onda de angústia de investidores. E bora ler alguns comentários. Acesse a playlist que eu coloquei aqui na descrição dos comentários, a nossa playlist de músicas, e siga ela. Eu acho que tem como seguir uma playlist, não tem? Ou adicionar? Eu confesso que foi a primeira playlist que eu criei na minha vida, então eu não sei o que você exatamente precisa fazer, mas agregue essa playlist à sua conta do Spotify. Tica disse assim, Hey Alan, por aqui tocou Careless Whisper, manda um abraço pros corações partidos.
eu espero que você melhore. Um big beijo, tudo passa. Maria Eduarda Lobo diz assim: a jovem cristã aqui amou referências de Aline Barros. Primo Alan, você faz ouvir notícias ser mais legal, obrigada. Obrigado a você pelo comentário. E eu não sabia que era Aline Barros que cantava aquela música. Antônio Luvisotto diz, um comentário polêmico aqui, ele diz assim, ó: ainda dá tempo de falar que eu não gostei do novo nome do podcast? Os episódios estão incríveis, só o nome que eu acho que não tem nada a ver. Eu não sei se vocês sabem o contexto, até legal ele comentar isso, mas o Estratégia do Dia é um podcast que nasceu no México, o La Estratégia del Dia. Então a gente tá usando a marca deles, né? Sou até melhor, eu acho que em português, a Estratégia do Dia. Enfim, essa explicação não justificou nada. Mas... não sei, eu gosto do nome. Edilane Galdino diz assim: primo, seu emprego como apresentador desse podcast está garantido? É que todo dia eu fico com medo de você não estar mais conosco. Por favor, acalente meu coração. Edilane, é uma coisa que eu não sei garantir. Eu queria saber, mas... Não sei. Será? Confesso que todo dia eu tento achar um equilíbrio entre fazer do jeito que eu gostaria de ouvir e também respeitar as normas aí de uma grande empresa de jornalismo. Então, é um equilíbrio aí consistente que eu busco e eu acho que eu tô ok por enquanto. Ainda não me demitiram, então amanhã eu tô aqui de novo. E Maria diz assim: Alan, moro na Irlanda e você está certo. Se você ficar pelo centro de Dublin, dá sim pra fazer tudo em português. Eu te escuto de segunda a sexta, 5 da manhã da Irlanda, ou seja, 2 da manhã do Brasil. Uou, então você é praticamente a primeira pessoa a ouvir o podcast, né? Porque eu subo ele a 1 da manhã, geralmente. Demais, muito legal saber que você mora na Irlanda. Você mora em Dublin? Que bairro que você mora? E eu tô perguntando só porque eu morei aí durante um ano, mais ou menos, em 2022. E eu gostei bastante. Eu morei em Ranelagh, não sei se você conhece o bairro. Mas muito bom saber que tem um vintage da Irlanda. Muito obrigado por acompanhar a gente. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tenham um ótimo dia e nos vemos no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau. Big beijo. Um big beijo.